gráfico eu adorei, eu queria que você falasse um pouquinho dele. Então, hoje eu resolvi fazer a gente estava conversando, né, fora do ar aqui, para quem está aí, a gente estava conversando um pouquinho sobre como a gente abordar isso, e, e saiu uma inspiração, na verdade, da gente entender, né, fazer esse gráfico da gestão de mudança, é um gráfico tradicional, tem mais de, sei lá, 50 anos que ele existe do comportamento humano, e que todas as pessoas passam por isso, né, Priscila? Em qualquer processo de mudança, existem os comportamentos associados à energia de como a gente encara esse processo de mudança, né? Então, hoje eu soltei até um artigo aí no LinkedIn, no nosso site também, falando sobre isso, né? Quando a gente recebeu, né? Que é um pouco do que eu estou percebendo, assim, é uma percepção que eu tenho do que vai acontecer daqui para frente. Nós recebemos uma notícia, tem um vírus que apareceu na China, que começou a matar muita gente e que dizem que vai chegar para o Brasil. E a gente achou que nem viesse. Está E a lá gente na achou que nem... China, está muito longe. Isso não é E coisa chegou, nossa. não é? Qual é a primeira reação da gente? Não sabemos, né? A gente entra em choque e fala, o que vai acontecer? A gente não sabe, né? A gente fica naquela reação estanque sem saber aquilo que a gente vai fazer, o que vai acontecer com a gente. E por comportamento humano, né, a primeira coisa que a gente vai fazer, e a gente viu muita gente fazendo isso, é negar, né? Isso não vai acontecer com a gente está preparado, nós já passamos por coisas piores, enfim, isso não vai chegar no Brasil, aqui nós não precisamos disso, né? E a gente, pessoalmente, também chegar, isso eu acho que não vai chegar no meu negócio, ou não vai chegar na minha família, né? E esse é um perigo hoje real, né, que está aí. Então a gente chega nesse processo de negação. Só que a coisa continua evoluindo, né? Então, depois que a coisa continua evoluindo, a gente passa então para aquele processo de raiva e frustração. Quantas pessoas estão dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder ter o seu sustento, os profissionais autônomos, nós estamos aqui na parte de consultoria, e nós entramos no processo de raiva. Cara, como é que pode ter isso acontecido com a gente? De repente eu estou impedido de fazer a minha atividade, o que vai ser de mim agora? E aquela raiva de querer resolver, então corta tudo, faz tudo. E aquilo que a gente falou lá no início, né? Tomar decisões emocionais nesse momento é muito perigoso, né? Agir por impulso, né? Agir por impulso. Num processo desse, que é muito traumático, a gente tem que trabalhar com muita calma, né? Medindo os passos que a gente vai dar e as consequências que vão acontecer, né? Mas a raiva que a gente associa com um processo de uma energia ruim, né? Uma coisa ruim, ela serve exatamente para a gente tentar tomar o controle da situação, né? Então não chega a ser de todo mal, é uma forma da gente tentar buscar o controle. Só que o processo é maior que a gente, e a gente não consegue dominar esse tsunami que está vindo para aí, né? E a gente então começa a entrar no processo e agora? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer na parte de barganha, né? O que eu vou trocar? Como é que eu vou fazer? Não, eu insisto, não, meu negócio vai continuar funcionando como está, é só uma marolinha, ou só uma gripezinha, ou o que vai acontecer, e daqui a pouco a gente vai retomar. E insistimos nos mesmos modelos de negócio. E não acontece nada. Então quem está sentado em casa lá falando assim, não, vai continuar do mesmo jeito, não vai acontecer. Não dá para usar velhos mapas para descobrir novas terras. Novas terras, perfeito. Não vai ser da mesma forma, né? E aí, então, chega aquele momento e fala, bom, então me rendo, não sei o que fazer. Né? O fundo do poço, a depressão, e é o momento realmente de sair. Então, a partir daí, a gente sai para uma nova vida, que é o que a gente está vendo, o pessoal se reinventando, com delivery, novos produtos, formas de atingir serviços. Hoje eu vi uma feira... Você fala de canais, visibilidade, produtos alternativos, né? Os cursos online, o pessoal está lançando música, os artistas lançando música dentro de casa. Né? Será que isso não vai acontecer daqui para frente? Eu vou fazer um lançamento mundial de dentro de casa. Né? Então são coisas que vieram para ficar. Né? Tivemos aquela live internacional maravilhosa. Que foi lindo, desculpa. Né? Que ficou horas. Horas do mundo todo, trazendo música da melhor qualidade para você, cada um na sua casa. Cada um na sua... E não foi isso? Fantástico aquilo, né? Hoje eu vi uma feira delivery. Uma feira delivery. Os feirantes criaram um corredor na rua e os clientes iam passando com seus carros, fazendo os pedidos e entregando na janela. Uma feira delivery. Olha que coisa, né? Então, não, é muito legal, é criativo. A gente vai buscando soluções para fazer, não dá para ficar parado. Né? Fazer o mesmo diferente, né, Alexandre? E aí a gente começa a ver que os processos funcionam, que essas coisas começam a funcionar, né?
E eu tenho certeza que muitas coisas vão ficar. Essa questão, muitas empresas relutaram muito tempo por conta do home office, né? Ah, não sei se vou, se não Meu vou. cliente gosta da minha sede, eu tenho um nome poderoso, eu tenho que ter uma sede que impressiona, com um projeto arquitetônico, com obra. Exato. A hora que o cara vai começar a fazer a conta de tudo que tem ali, fala, pô, funcionou tão bem no home office, por que a gente não mantém isso? Né? Então, provavelmente muitos hábitos vão mudar com isso, né, Priscila? E aí Acho a que já gente, então, mudaram e tem coisas que não retornarão. não Concordo retornarão. com você, não retornarão, porque está melhor. Então Né? a gente tem que sair para uma nova vida. E eu acho que é isso que a gente está assim, eu estou percebendo assim um pouco. Os empresários estão cansados, as pessoas estão cansadas, falam assim, olha, nós chegamos a um mês de confinamento aqui, estamos sem achar, e vai começar a achar um jeito de fazer as coisas funcionarem, mesmo com confinamento, e é que a gente fala inovar em canal, testar novas alternativas, e vamos ver que isso vai começar a dar um fôlego, isso traz nova energia para a gente, e que bom que a hora que a gente sair disso, a gente sai renovado, com novos processos que a gente vai implementar para as nossas ofertas de valor, para as nossas empresas. E aí nós vamos conseguir construir. Eu achei maravilhoso esse seu fechamento, mas eu queria que você falasse uma coisa. Só um médio e grande empresário que pode contratar a sua consultoria? Cabe numa empresa pequena? Uma empresa pequena pode pedir um orçamento? Pode. Eu sei que o teu orçamento é customizado de acordo com a necessidade, Sim, né? Mas eu queria que você falasse isso para quem está ouvindo a gente. A gente procurou modular para poder alcançar, né, os níveis de empresa que a gente tem com oportunidade. A ideia sempre é levar modelo de gestão que funciona, usado pelas grandes empresas que a gente citou no início, que funcionam de uma maneira específica para permitir que a empresa possa crescer de uma maneira saudável. O empresário no Brasil, normalmente, ele vai fazer alguma coisa que ele sabe fazer. Né? Então ele fala, eu vou ser patrão. Né? Então ele pega e fala, eu sei fazer isso, eu vou começar a fazer. E como ele sabe, aquele negócio dá certo. Começa 1 ano, 2 anos, porque ele é bom em fazer aquilo. Só que o negócio cresce, né? E aí começa a chegar aqueles pontos onde ele precisa fazer coisas que ele não sabe ou que ele não gosta. Normalmente, cuidar de finanças, cuidar, ou se ele é um cara muito operacional, cuidar das vendas, ou se ele é um cara de vendas, ele vai ter que olhar para dentro. Então é aí que ele começa a se perder. E aí a nossa proposta é exatamente ajudar nesse processo de governança, né? Então, para empresário menor, a gente consegue fazer um trabalho de mentoria. Né? A gente faz um trabalho mais customizado de mentoria para ajustar essa parte de dedicação em termos de custos. Então, ele trabalha um pouquinho mais, mas a gente também consegue dar um suporte, uma mentoria com coaching, né? A gente acaba ajudando a colocar um rumo, né? Uma direção para dentro da empresa. Já as empresas maiores, sim, a gente pode dedicar um tempo maior, estar dentro da empresa. Né? Isso e às vezes é até necessário pelo próprio porte, né? E é bom, estar dentro da empresa sempre é bom, porque a gente consegue olhar muitas coisas que talvez de fora a gente não vai ficar na percepção do empresário. Você está conseguindo fazer isso através das plataformas, essa tua mentoria e essa tua consultoria? Isso que você já faz há tanto tempo, você está conseguindo? Sim, nós disponibilizamos uma ferramenta que a gente desenvolveu para fazer um diagnóstico. Hoje a gente pode fazer um diagnóstico 360 através de uma conversa. Né? É bem simplificado, porque a gente vai, tem, não tem. Se tem, me explica um pouco mais. Né? Então ali a gente já consegue ter uma ideia de um diagnóstico e montar uma proposta de desenvolvimento. A gente procura alinhar dentro do objetivo, propósito, missão que a pessoa tem para a empresa, quais seriam as iniciativas estratégicas, o que seria mais importante para ele naquele momento, e a gente começa por ali. Né? E depois vamos aí ajustando a proposta para que ele vá arredondando todos os processos da empresa dele. Na prática pegar as maçãs que estão mais perto, quais são as oportunidades que estão mais perto, que eu consigo rentabilizar mais rápido o meu negócio e colocar ele numa linha de crescimento. E à medida que eu vou ganhando confiança, vou tendo retorno financeiro sobre isso, eu fico mais ousado para fazer alguns investimentos com um pouquinho mais de coragem. É o que aconteceu com esse cliente que a gente estava conversando hoje. A gente fez um trabalho com ele faz 2 anos, eles cresceram, eles dobraram de tamanho, né, no ano passado. Uau. E agora eles estão trabalhando, na verdade, na contingência, voltaram temporariamente àquela condição, mas está com todo o processo. A gente estava vendo exatamente esse processo de contingência para poder retomar assim, assim que a economia restabelecer. Né? Então, essa é a linha que a gente acaba adotando com os nossos clientes aí, Priscila. Muito legal. Eu trouxe uma coisa que eu achei que tinha muito a ver com o que a gente faz
que é essa coisa do olhar humano e de desenvolver as pessoas, que é que como é que eu vou inspirar confiança nos meus liderados, né? Ouvindo com o coração, ouvindo os sentimentos mudos, ou percebendo os medos não confessados e as queixas silenciosas, que é o trabalho que a gente faz quando a gente entra de fora para dentro numa consultoria, né? Mas nós não estamos lá, nós estamos temporariamente, mas nós não fazemos parte do staff dessa consultoria, e nós vamos ver aquilo que você entra na tua casa todo dia, você não está vendo mais o furo da parede. Você já se acostumou. Se acostumou com aquilo. A visita chega, o olho dela vai direto para o furo, porque é a primeira vez que ela está entrando ali, né? Exato. E eu também achei muito inspiracional. Tem uma história que diz que um rei no século III a.C. pediu para um mestre preparar o seu filho príncipe para se tornar rei, para ele aprender a ouvir os sons da floresta. E foram várias vezes que ele foi e voltou da floresta, até que ele percebeu que ele tinha que ouvir o inaudível. O que é o inaudível? É ouvir o som das flores se abrindo, ouvir o barulho do sol aquecendo a terra e da grama bebendo o orvalho da manhã. Ó. Não Bonita. É inspirador? Inspirador. É porque eu achei que tinha tudo a ver com esse momento, Alexandre, da gente realmente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir coisas que não estão sendo ditas nem mostradas. É o que está por trás, é o que está por baixo, é o que vai além. E está perfeito, Priscila, que a gente reclama tanto que a gente não tinha tempo, né, para a gente. Não tínhamos tempo para nada, a gente não tinha tempo para nada. Para falar com um amigo, era só uma mensagem, muitas vezes um emoji. Não tinha tempo para nada. E agora a gente está tendo que revisitar o novo tempo. Vamos nos perceber, né? Nos perceber. Você sabe que outro dia eu vi um texto que achei muito bacana também, que veio daquele livro do Gabriel Garcia Marques, lá, Amor em Tempos de Cólera, né? E ele falando da experiência do navio, exatamente disso, o que ele fez para se manter saudável naquela vida do navio, que era um confinamento, né? E de aproveitar aqueles momentos. Então, um primeiro momento onde a gente fica estagnado, a gente falou do processo de mudança, né? Mas que ao longo do tempo ele foi adquirindo novos hábitos saudáveis, né? Para poder passar por aquele momento, adquirir novas habilidades, se autoconhecer, ouvir os sons da natureza, que é o que a gente está falando, né? Ouvir os sons de dentro, né? Se perceber, para então sair... Porque muitas vezes a gente tem uma voz que fala tanta coisa, mas a gente faz ouvidos de mercador, ouvidos moucos. Exato. E aquela vozinha está te falando, ela está te apontando, mas a gente perde a conexão com a gente mesmo e não ouve, só ouve o que vem de fora, né? Eu queria saber, eu acho que o papo está uma delícia, talvez a gente vá ter que repetir. Não tem problema, a gente aprofunda, vamos ver o que o pessoal de repente pode trazer para a gente até, falar, queria que vocês abordassem um pouco mais isso, aprofundar em alguma coisa. Eu não sei se tem pergunta aqui, porque quando eu vou conversando, que eu adoro bater papo, eu começo a não ler nada, porque senão eu perco o que você está falando. Né? Perde o link. Dá uma olhadinha aí se tem uma coisa para gente. A Mariângela Malioni colocou, boa tarde, Alexandre. Aqui. Coisas que pareciam tão distantes da nossa realidade que você trouxe na palestra Heavy 4.0? Isso, a indústria 4.0, da Revolução 4.0. Revolução, né? Que você fez no Colégio Notre Dame hoje, já se tornaram realidade. Olha só. Quer dizer, a Maria Ângela faz um trabalho fantástico num colégio que tem aqui na região de Campinas, né? Com os educandos lá, e a gente esteve dando uma palestra sobre a Revolução 4.0, eles têm um trabalho de profissionalizante ali. Bom ter você com a gente aqui, viu, Maria Ângela? E é isso mesmo, está se tornando realidade, as coisas chegaram mais rápido, né, do que a gente pensava. Ela fez assim um positivo, o Watch Brasil escreveu, criar novos e nossos caminhos. É o empoderamento de quem a gente é e do que a gente pode, né? Eu pergunto, eu não estou vendo. Eu estou vendo todo mundo acenando, estou vendo gente... a presença das consultorias junto aos seus clientes e parceiros é fundamental nesse momento de crise. O Wilson Gonçalves está dizendo aqui. Grande amigo também, Wilson. Bom ter você com a gente, Wilson, também.
Conversamos hoje à tarde. Não só que agradecer as pessoas que estão aqui, o Júnior, eu já vi a Regina, e eu já vi tanta gente, a Thaísa, a Isa, um monte de gente me deu oi, o Lelê, não quero pular pessoas, Valéria, mas eu quero dizer que essa live vai ficar 24 horas no Stories e depois a gente vai colocar no canal do YouTube, vou mandar para você, enfim, nós vamos disponibilizar esse bate-papo, que eu acho que foi muito mais um bate-papo e você trouxe uma clareza muito boa do processo de consultoria, que muitas vezes é distante de quem nunca fez uma contratação. A pessoa fala, consultoria não é para mim. Eu não e as sei pessoas têm medo, né, desse processo, às vezes. Tem medo do processo. Você sabe que é muito próximo. Ele é muito próximo do processo do coach, porque ele vai mexer com aquelas coisas que a gente, às vezes, não quer mexer, né? Então, existe esse processo também da mudança, né? Do novo, é uma coisa nova. O novo coach, assusta. O novo assusta, mas a gente pode sair para uma nova fase muito mais produtiva e muito melhor. Eu queria te fazer uma pergunta, Priscila, assim, desse trabalho que hoje você está fazendo com os profissionais que estão te procurando, assim, né? Quais são as grandes ferramentas que você está conseguindo, ou que eles têm reportado para você, que eles têm conseguido sair desse processo mais fortalecidos ou mais acompanhados aí para... Eu acho que as pessoas que já faziam, os que já eram meus, que já faziam esse processo de autodesenvolvimento, não é que eu estou puxando sardinha para mim, para qualquer pessoa que faz um processo de desenvolvimento com qualquer profissional ou consigo mesmo. Claro. Elas estão muito mais tranquilas, elas não se desesperaram, porque elas têm uma força interna muito maior, porque isso já vem sendo trabalhado, né? Exato. E as pessoas que estavam no zero, quer dizer, começaram agora, elas também estão conseguindo visualizar coisas que elas não viam. Sabe aquela cebola do Outback, que você, sem querer fazer propaganda para o Outback, que você vai aquele restaurante que tem uma cebola assim. Aquele restaurante da cebola, não vou falar o nome porque não tem merchan aqui, mas aqui que você vai descascando. Então as pessoas estão conseguindo, porque elas te procuram quando elas estão com vontade de fazer a coisa acontecer. A mudança é de dentro para fora. Mas eu não adianta vir. Então você me manda um funcionário que não quer estar comigo, eu vou dizer, você está gastando dinheiro à toa, porque ele não quer fazer o processo de autoconhecimento. Ele não quer fazer o processo de coaching. Não adianta. Você está proporcionando isso para ele, pago pela empresa, no horário de trabalho, mas ele não está aberto. Então não adianta, né? Não adianta. Então não tem troca. E eu sou muito honesta em dizer, essa cadeira está cara, e para café, o café é mais caro que eu conheço. Então vamos colocar outra pessoa na cadeira, outra pessoa que valorize, né, e que queira. Que queira realmente fazer. Eu tenho ficado muito feliz com as empresas que estão muito preocupadas com o home office, estão pedindo treinamentos online, que eu já estou terminando a formatação para entregar, mas não é treinamento de produto, não é treinamento de técnica, não é nada disso. Treinamento de autoconhecimento através das nossas ferramentas de diagnóstico. Então, é como se fosse o presencial, a gente dilui, né, 2 horas por dia e faz um online, mas o online ao vivo. Isso, eles interagem, eles estão com o seu laudo, eles tiram dúvidas, a gente põe vídeo para elucidar, tem exercício, várias dinâmicas, cada um na sua casa, tem uma super interação, e aí a pessoa sai muito mais fortalecida, que é muito bacana. Porque a minha empresa está dando mais um jeito de eu vender mais. Claro que isso é importante, todo mundo precisa vender, mas você não pode dar só meta de venda nessa hora. Então, não é? Às vezes tem aquela equipe... Nem todo mundo está trabalhando com o delivery, nem todo mundo está trabalhando com o e-commerce. Tem gente que está investindo no colaborador. Eu estou achando isso fantástico, porque as pessoas estão olhando a empresa com outros olhos, merecidamente, né? Graças a Deus, né? Que a gente consiga ter um caminho mais... sustentável nessa linha também, né, ao longo do tempo aí. Está todo mundo, gente, nesse mar revolto, cada um tem um tipo de barco, mas a gente quer que todo mundo sobreviva, não é verdade? Então, esse olhar mais aberto, para mim, traz um aconchego muito confortante, realmente, de dizer, puxa, que bacana,
né? Não é só estou fazendo redução de carga horária, estou fazendo redução de salário, suspensão de contrato. Eu também estou preocupada com essas pessoas que estão em casa não porque elas querem, porque elas não podem sair. Exato, exato. Eu recomendo, a gente fez, né? Eu fiz também, a gente tem a própria formação. E quem está assistindo, que ainda não teve oportunidade de fazer por um processo, a gente sabe que ainda tem muito preconceito, né, com esse processo, porque o mercado realmente foi muito pulverizado, mas tem profissionais muito sérios, muito competentes, como a Priscila, o nosso trabalho também, e outros profissionais que a gente conhece, que podem realmente descascar bem essa cebola, te ajudar bem a entender esse aspecto de como se posicionar, como utilizar todas as fortalezas que você tem para potencializar o seu resultado, sair. A gente não pode fazer um trabalho voluntário nesse momento, porque nós precisamos também sobreviver. Claro, mas nós estamos equacionando de uma maneira que fique possível para as pessoas, né? Li, um beijo, Cléa, um beijo. Estou vendo gente que eu não falei. Eu detesto pular as pessoas, mas eu sou péssima para falar e ler ao mesmo tempo. Ou eu faço uma coisa, ou faço outra. Não, mas é muito bom. E eu acho que vale a pena. Quem ainda não teve a oportunidade de passar por isso, conversa com a Priscila aí. Acho que vale a pena conhecer esse processo e pode agregar muito na vida, na carreira e para passar por esse momento aí, né? E, Alexandre, quem é meu seguidor e através do seu Instagram consegue te mandar um direct? Consegue mandar direct para mim todos também. Os seus contatos, né? A gente também tem como fazer... A gente também tem feito cursos online também na parte de planejamento para negócios, né? Então, nessa dinâmica, então, a gente aprofunda um pouco mais alguns conceitos que são bastante utilizados na questão de business, né? Através do Canvas, mas trazendo conceitos mais aprofundados de identificação das necessidades do cliente, de arredondar sua proposta de valor, a oferta de valor, para que ela fique mais consistente. E nesses encontros, os empresários acabam tendo um monte de insights que a gente, priorizando dentro da estratégia, conseguem levar o negócio aí, captar bons resultados muito rapidamente, né? Então, esse fica também um pouco da Eu acho que é bacana, porque trabalho. Quem não tem familiaridade com a ferramenta, é difícil você fazer um trabalho autodidata, né? Pegar uma ferramenta e falar, eu vou começar a usar. Uma pessoa que nunca usou. Se você e nós fizemos um trabalho de simplificação disso, né? Porque o que a gente observa é que as formações nessa área, elas vinham muito dos MBAs, né? E MBA quem faz é executivo, né? Para poder compreender melhor o ambiente de negócio que tá, e potencializar seus resultados. E o empresário muitas vezes não vai buscar esses recursos, né? Porque ele já está com o negócio dele estabelecido, já está lá 10, 15 anos funcionando, e fala, o que eu vou aprender aí, né? Então a gente consegue, ao mesmo tempo, passar por dentro do negócio que ele tem, trazer os conceitos importantes da estratégia, de marketing e de crescimento e aplicar ao mesmo tempo dentro do negócio dele. Fazer uma reflexão, aumentar o nível de consciência, né, que é o que a gente fala, e ele implementar então as ações que vão materializa, né? Você traz a teoria e o cara sai com o planejamento estratégico definido, sai com as primeiras ações. Né? Isso. Prático, alcançável, dinâmico, e ele consegue colocar em prática muito rápido essas coisas. Que bom. Alexandre, foi super gostoso ter você aqui. Foi bom mesmo, eu acho que foi muito clareador, realmente, porque tem coisas que a gente não sabe, né? Quando a gente lida com pessoas, a gente não entende muito de processos, mas acontece que processos e pessoas andam paralelo. Tem que andar não dá para fazer só um e outro. Você quer deixar um recado final? Ou eu acho que é isso. Você quer voltar? Porque você vai ter que voltar. Estou à disposição. A gente pode fazer do outro lado também. O que eu acho que a gente tem que ver é o seguinte, o que eu escrevi no começo aqui. As pessoas que entenderam melhor o seu processo de mudança e passaram mais rápido por aquela etapa da aceitação, elas estão começando a construir uma curva rápida de retomada. Então, acho que cada um tem que olhar para si. Olhar em que momento eu estou. Né? Eu ainda estou no momento de perguntar o que aconteceu. Que eu estou tirando de cada pedaço dessa curva da mudança? Acelera o seu processo. Maravilha. Que nós vamos sair com uma nova vida, uma nova realidade. Tenho certeza que vamos sair muito melhores disso. Mais fortes, com certeza. Muito obrigada. Adorei. Obrigado, Priscila. Foi um prazer estar com você aqui. Vamos combinar outras, com certeza. Vamos sim. Pessoal, um beijo para todo mundo. Boa noite. E, Alexandre, depois eu compartilho com você para a gente colocar você na sua live, você no seu stories e eu no meu. Perfeito. Você me ensina que aquele negócio não deu certo, que você me explicou, eu não consegui. Depois você me explica.
Obrigado, gente. A gente faz uma aula online. Uma aula online, perfeito. Tá bom? Obrigada, Obrigado. gente. Boa noite, até mais. Boa noite.